Uma luta lendária está acontecendo entre dois boxeadores de ponta. De um lado está o asiático Muhammad Ali e do outro está Mike Tyson, de cabelo mais comprido, que Julie, nosso protagonista, ofega enquanto desfere um jab duplo. Após uma série de golpes, ele não consegue acertar um golpe certeiro no oponente, que revida com um golpe forte na lateral do corpo, seguido de uma combinação de dois golpes, que o joga para fora da água. Zhang Jin desfere o golpe final, aniquilando nosso garoto até que ele caia no chão. A multidão aplaude, enquanto os olhos de Kiju se voltam para Soma, sua namorada, que reza para que ele vença. Inspirando seu rock balboa interior, Kiju começa a se lembrar de onde tudo começou. Ele conheceu Soman pela primeira vez no ensino médio, quando ela lhe devolveu o celular. Apaixonou-se instantaneamente pela vilã. A cena o lembrou de sua experiência na escola anterior. O irmãozinho era tratado como lixo, pois um líder de gangue o usava como um garoto de recados perdedor. Fizeram Kiju sofrer, até o acusaram de ficar olhando para as pernas de uma garota. Irritado, o líder descarregou sua raiva nele, brincando com seu corpo sem sentido. As surras continuaram até que um dia, Kiju se deparou com uma descoberta que mudaria sua vida. Todas essas pessoas tinham namoradas, enquanto ele, como perdedor, não tinha uma vadia má ao seu lado. As únicas pessoas que não eram fracassadas neste mundo tinham namoradas. Então, canalizando o poder da estupidez sã para o seu lado, este homem decidiu se transferir para uma nova escola. Seu único objetivo? Conseguir uma namorada. Quando Soman lhe entregou o telefone, ele pensou que finalmente realizaria seu sonho. Impulsivamente, o mano tropeça em seus sentimentos e grita uma confissão para Soman sair com ele. Infelizmente, ela não conseguia ouvir o que ele dizia, e quando ela queria que ele repetisse aquelas palavras, ele não conseguia. Então, ele começou a segui-la nervosamente, como um esquisito. Dica de profissional: nunca faça isso e não me pergunte como eu sei. O mano a segue até a casa dela. Em dado momento, Soman grita com ele por ser um canalha. Como um bobo nervoso, ele confessa seus sentimentos novamente, apenas para cair em território negativo quando ela lhe dá um soco no rosto. De alguma forma, o sujeito bloqueia a reação por reflexo, apenas para levar um soco no estômago. Seu corpo treme e sua mente corre em busca de uma resposta. Ela dá um peteleco na cabeça dele, chamando-o de perdedor e dizendo que odeia gente como ele. E eles disseram que o pior que ela poderia dizer é não. Soman entra no prédio, que parece ser uma academia de boxe. Acontece que o pai dela é o dono. Ela o encontra e sobe. Enquanto isso, o pai de Soman acende um cigarro e se vira para o menino que está em sua mira. Mais cedo, ele viu como bloqueou o soco de Soman, indicando algum nível de promessa. Então ele se aproxima do garoto, que pensa que está prestes a levar uma segunda surra do pai de sua paixão. Agarrando seu ombro, o diretor Ryo questiona se o garoto já pensou em se tornar boxeador antes. Resumindo a história, foi assim que ele entrou para a academia de boxe. Soman voltou à academia e o encontrou lá. Enquanto isso, nosso garoto está tão distraído com as personalidades diversificadas dela que sua paixão pelo boxe dispara automaticamente. Vê-la treinar como uma chefe durona o motivou a aprimorar o boxe como o melhor esporte de sua vida. E assim começou seu treinamento no ringue. Virando-se para o pai dela, Soman pede uma análise das habilidades de Kiju, que acha que nesse ritmo é o resultado ideal para um dia que ele tanto espera. Na cena seguinte, somos levados à sala de aula. Batata Frita, circuncidada, chegou com sua gangue para erradicar a violência escolar. Soman chama a causa deles de besteira. Ao ouvi-la rir, Kyung-tae a confronta, e ela age como se não tivesse dito nada. O irmão está prestes a lhe dar um tapa até que ele reconsidere suas escolhas, o que é uma decisão sábia. Em vez disso, ele a repreende por ser uma criatura lamentável, já que ela tem que viver com um pai deficiente. As palavras dele a irritam. Ele até pega a bebida dela e derrama tudo na cabeça dela. Ou talvez seja a desculpa do autor para nos mostrar todos os ângulos bons. Mas você não me ouviu dizer isso. Soman se levanta, controlando-se, quando de repente nosso garoto defende o lado dela. Ele confronta os valentões, questionando o ato de violência. Cabeça de cogumelo se aproxima de Kiju, tentando intimidá-lo. Mas esse cara não conhece o medo, e embora não queira brigar na aula, não suporta que Soman seja humilhado. Nem ela entende por que esse homem está piscando para ela, agindo como uma espécie de herói covarde em sua causa. Batata Frita dá um soco no nosso garoto. Kiju se posiciona, destacando a fraqueza nos movimentos do oponente. Primeiro, ele interrompe um jab de advertência bem no rosto do oponente, atordoando-o. Em seguida, ele gira o corpo e desfere um soco certeiro para derrubá-lo. O loiro de cabelo de abóbora aqui achava que era um figurão, até que nosso garoto o humilhou parando um soco bem na frente do seu rosto. Kiju metodicamente dá um segundo soco, acertando seu alvo. Só que a mira do nosso garoto é pior que a de um jogador de ferro em Valorant. O humano não só errou, como também quebrou o punho. Dominado pela dor, Kiju questiona se ele quebrou o punho. O vilão não fica nem um pouco impressionado, e isso é negativo, porque ele agiu como se estivesse todo tranquilo à toa. Surpreendentemente, alguns dos outros colegas começaram a elogiar o nosso garoto, tratando-o como uma máquina de matar
pagar por destruir um armário daquele jeito. Alguns até presumiram que o crânio de Kyung-tae explodiu com a força do impacto. Acho que fingir até conseguir realmente funciona, porque todos na turma de repente acham que nosso garoto pegou leve com a loira punk de propósito. Na verdade, o cara está fervendo internamente por errar o alvo. Ele tinha acabado de começar seu treinamento de boxe com saco de areia e não aprendeu a mirar direito como um novato no boxe. O punho de Kiju queima de dor, mas o mano está ali, mantendo uma cara de indiferença diante do punk só pra impressionar a galera. Kyung-tae está apavorado com esse homem e se desculpa dizendo que precisa comparecer à cerimônia em memória do avô. O loiro de cabelo estilo tigela está saindo da sala de aula quando um dos amigos o interrompe, dizendo que sua desculpa parece idiota, já que a mesa da homenagem ainda nem está montada. Kyung-tae manda ele calar a boca. Lá no fundo, suas bolas estão presas na garganta de medo. Quanto ao nosso garoto, o mano continua na mesma posição, fazendo seus colegas se perguntarem por que ele ainda está parado ali. Acham que ele é tão forte que seu soco está preso no armário. Enquanto isso, Kiju está a momentos de gritar a plenos pulmões. A única razão pela qual ele está se segurando é porque Soma está ali e ele precisa parecer descolado. Bro se vira para os colegas com um sorriso frio, sugerindo que todos se tornem amigos. A turma permanece em silêncio em resposta. Logo após a luta de boxe de baixo orçamento, os alunos começaram a conversar sobre a vitória épica de Kiju sobre Kyung-tae. Todo mundo está falando sobre o quão duro ele batia no vestiário, e isso os faz pensar se esse novato era algum tipo de chefão na escola anterior. Alguns até o viram saindo da academia de boxe, aumentando ainda mais a aura desse cara, já que todos acham que ele também é um boxeador de ponta. Boatos sobre sua habilidade atlética estão começando a se espalhar. A escola inteira está falando sobre o cara, o Senhor Chinelo. Em outras palavras, nosso garoto passa por eles e deixa todos tensos de medo de sua autoridade. Kiju sente que os alunos estão começando a olhá-lo com respeito e ele está adorando. Logo à frente está o lindo Soman, sua paixão. Nosso garoto corre a toda velocidade para dar o golpe novamente. Ele já está ficando arrogante com os boatos sobre o boxe e acha que não precisa mais se apresentar a ninguém. Voltando à enfermaria da escola, o médico recomenda que nosso filho use gesso e evite lesões mesmo depois de tirá-lo. Ele garante ao garoto que sua escola não será afetada por um gesso parcial. Mas, infelizmente, devido ao inchaço da mão do nosso filho, as sessões de boxe de Kiju terão que ser temporariamente adiadas. Enquanto está sendo coberto, ele se pergunta por que se deu ao trabalho de socar o reflexo de volta, agora que percebe que suas emoções o dominaram. Seus músculos ficaram rígidos, desequilibrando-o na onda de emoções. Seu ombro também se tornou um ponto fraco. A combinação desses fatores resultou em uma pontaria terrível totalmente errada. No entanto, isso também enche o coração de Kiju de admiração. O aspirante a boxeador se pergunta se é assim que se sente um verdadeiro sparring. Ao mesmo tempo, ele ainda não se acha pronto para uma luta de verdade. Na próxima cena, estamos na casa do treinador Miyagi. E sim, esse não é o nome verdadeiro dele. O treinador está irritado porque nosso garoto está disposto a tirar um mês inteiro de folga dos treinos só porque se machucou, enfatizando a importância do tempo. Para o jovem e ingênuo Kiju, ele não consegue entender o que seu mestre quer dizer. O treinador começa a puxar seus cabelos de frustração. A verdade é que o mano tem um monte de empréstimos para pagar e também não tem condições de pagar a academia. Kiju fica surpreso ao ouvir essas palavras. De repente, seu mestre muda de tom, agindo como se fosse um desperdício do precioso talento do nosso garoto se ele parasse agora. Ele até diz que Kiju tem uma luta pela frente, mas nosso garoto se emburra, derrotado, triste por perder a mão direita. De que outra forma ele conseguirá vencer sua carne? Ou melhor, vencer seus oponentes agora? O velho tio sabe que está perdendo a discussão quando de repente Somen fala e rouba a atenção deles. Ela acha que o garoto não se compara a Thomas Burns ou alguém próximo. Por exemplo, ele não consegue dar um jab rápido com o golpe. A menção de Thomas Burns e do jab rápido atrai Kiju, enquanto o treinador estala os dedos como se uma ideia lhe tivesse passado pela cabeça. O velhote acredita que é exatamente isso que eles deveriam fazer. Ele acha que esta é uma ótima oportunidade para Kiju revelar seu domínio absoluto usando apenas a mão esquerda. Vamos falar sobre Thomas Burns por um momento. Esse cara é uma figura lendária no boxe, tendo vencido 5 categorias de campeonato, do meio médio ao meio pesado. Todos sabiam que seu jab direto era um golpe mortal, mas seu verdadeiro trunfo era uma técnica que ele aprendeu na era Heian de Sukuna, o jab de impacto definitivo. O treinador, de repente, pensa que nosso garoto é a segunda versão de Thomas Burns, e acredita piamente que ele pode transformar o jab de esquerda de Kiju em uma força a ser reconhecida. O mestre Uguve está aqui agindo como se o nosso garoto fosse fazer uma contagem de corpos só com o jab de esquerda. A ideia de um jab rápido fascina o garoto, fazendo-o perceber que há mais de uma maneira de se tornar mais forte no mundo do boxe. Determinado a tentar, Kiju declara que fará o seu melhor. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal?
Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? Hein? Daquele dia em diante, começou um treinamento realmente intenso, só para potencializar o uso do jab de esquerda. Kiju arrebentou o saco de areia, depois bateu nas árvores, e até começou a socar a cachoeira como um louco. Ele chegou a fazer coisas que seu treinador nem pediu, como olhar para uma panela de água fervente e mergulhar a mão. Shifu acha que o mano já perdeu o controle. Em 20 anos à frente da academia, ele conheceu muitos trainees sob sua responsabilidade. No entanto, Kiju é o primeiro a ter o pior talento entre todos eles. O mano não tá ganhando nada. Bom, o lado bom é que ele é uma boa fonte de renda para o velhote, então ele não se importa em treiná-lo. A única coisa louvável no garoto é a paixão pelo esporte. Após o treino, Kiju olha para dentro dos bolsos, sem querer expor suas fraquezas ao mundo. Vamos lá ver o que está acontecendo na escola dele. Os lacaios de Kyung-tae estão dando uma bronca nele por ter se acovardado no outro dia contra o novato. O loiro de cabelo de cogumelo fica perplexo com a audácia do seu subordinado, que lembra ao chefe que o avô ainda está vivo. O cabeça de cogumelo leva a sério e o agarra pelo colarinho, pronto para lhe dar um soco na cara por ter falado daquela forma. A briga é interrompida por Fat, que está apenas fazendo seu trabalho. O outro cara continua incitando Kyung-tae por ser covarde, fazendo com que o punk loiro chute a lata com raiva. Ele se afastou, irritado por sua imagem ter sido arruinada por causa do novato. Fat acha que a confusão de ontem foi apenas um golpe de sorte. Até o outro garoto acha que foi um erro genuíno da parte do Kiju, porque na verdade ninguém nunca viu o novato brigar de verdade. Eles ainda estão discutindo sobre isso, torcendo para que Kyung-tae não ouça nada disso. Vale lembrar que ele está literalmente a uns 60 centímetros de distância, então ele de fato ouve tudo e grita com eles por zombarem dele. Os amigos de Kyung-tae se perguntam que tipo de façanha ele vai fazer em seguida. Sacando uma navalha, ele parte em sua missão para esfaquear alguém de verdade. Fat pede orientação a Wong-yu, enfatizando que Kyung-tae enlouqueceu. É realmente difícil não cair em estereótipos quando os olhos de Wong-yu estão literalmente fechados com fita adesiva. Enfim, esse monstro assustador amante de gatos é o favorito do segundo ano. Enquanto isso, Kyung-tae enfurecido atravessa o corredor e abre a porta da sala de aula de Kiju com um tapa. O mano não dá mais a mínima, enquanto o Somin está exausto em nome do punk. Nosso moleque nem liga. Ele está aqui ouvindo Kendrick Lamar só para irritar os haters. Kyung-tae mira em seu alvo, brandindo a lâmina enquanto treme de medo. Esse idiota com 2 neurônios parte para a matança como um maníaco, mirando em alguém com dezenas de testemunhas oculares ao redor. Somin percebe o que está prestes a fazer, assim como o resto da turma. Kyung-tae avança para tomar a glória e atacar nosso garoto que, aliás, ainda está ouvindo batidas de fogo. O garoto gordo, de alguma forma, se transforma em Usain Bolt e se teletransporta do nada, agarrando-o e parando Kyung-tae antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Este é provavelmente o primeiro personagem secundário que realmente fez algo relevante em um manhwa. De qualquer forma, a lâmina é lançada para o alto e, da forma mais hilária, acaba caindo bem na mão direita do nosso garoto. Os colegas de Kiju ficam apavorados enquanto os punks percebem o quão ferrados estão, mas, para o nosso garoto, ele não se incomoda. A lâmina está literalmente perfurando sua manga e, no entanto, nenhuma reação, exceto confusão. O motivo é simples. É porque o gesso o salvou, então ele a puxa casualmente, sem nem mesmo sofrer um ferimento. Vê-lo puxar a lâmina do braço daquele jeito, sem nenhuma reação, deixa seus colegas estupefatos. Ele nem sequer derramou sangue, o que os faz questionar o físico do sujeito. Kiju se aproxima com uma estatura assustadora, intimidando Kyung-tae e todos os outros. Lentamente, ele se aproxima do culpado. Tudo pode acontecer agora. Bat-Soman sabe que pode se envolver em uma cena de crime real, então tenta detê-lo. Nosso garoto parte para o ataque e enfia a lâmina bem no rosto de Kyung-tae. Está prestes a ser um tiro na cabeça. Recuando como um covarde da D1, o punk ergue as mãos em sinal de derrota, mas nada acontece. Kiju simplesmente lhe oferece sua ferramenta com um sorriso feliz no rosto, devolvendo-a como se nada tivesse acontecido. O ataque do Big Mac e a batata frita são desconcertantes. Seu amigo pede desculpas em nome de Kyung-tae, apenas para escapar da situação ileso. E sim, a peça única é real. Kiju calmamente diz a eles para terem cuidado na próxima vez. Soman pode finalmente descansar. Não é como se ele se importasse com o nosso filho ou algo assim. Ela não quer perder a única fonte de renda do pai. O mais engraçado de tudo isso é que os punks interpretam a expressão de Kiju como um sinal de alerta, como se ele estivesse zombando e os ameaçando para irem embora antes que ele os rasgue de novo. Depois da aula, a conversa dos alunos no corredor continuou. Nosso garoto olha fixamente para um cartaz de boxe, imaginando se aquele seria o evento predestinado sobre o qual o diretor lhe falou, o campeonato esportivo regional. Um sorriso se abre em seu rosto. Kiju já consegue se imaginar como o asiático Muhammad Ali conquistando o cinturão do campeonato mundial com as pessoas venerando seu nome. Os caras agem como se
os outros boxeadores fossem medianos em comparação com seu talento que rivaliza com o de Thomas Burns, Kiju acha que todos na escola o reverenciarão se ele ganhar o título. Para sua surpresa, um gato para perto dele, assustando o nosso garoto. O gatinho fofo é pego e imediatamente exige carinho. Kiju se aconchega com ela, compartilhando todo o amor. Curta este vídeo para demonstrar seu amor pela gatinha. A dona da gata a chama pelo nome. É o mesmo show de horrores de antes. Kiju percebe que a bola de pelos tem um dono. Surpreendentemente, o gatinho rosna para ele e salta de sua mão, escapando para as escadas. Não sei vocês, mas estou começando a achar que não se pode confiar nesse punk com um bichinho de estimação. Wang Yu está tranquilo com a reação dela, sabendo que ela voltará em breve. Alguém pode me explicar o que é um homem adulto nesta escola? Wang Yu está de olho no mesmo pôster de boxe, antes de lançar um olhar gay maldoso para o nosso garoto e apertar as mãos. Será que o mano vai pedir você em casamento? Porque o Kiju está pirando com o desrespeito desse homem pelo espaço pessoal. Despreocupadamente, Wang Yu passa por ele sem dizer uma única palavra. Essa carinha de chocolate com cara de PDF está animada para a competição que se aproxima, enquanto o Kiju começa a se perguntar se encontrou uma fã precoce. Na cena seguinte, o treinador grita com o nosso garoto por sequer pensar em participar de um campeonato de boxe esportivo. Nosso protagonista, de cérebro sã, já está confiante na vitória, fazendo seu treinador tremer de medo. O mano percebe que as crianças perderam o controle e se tornaram arrogantes só porque ele treinou por 3 meses. É claro que ele será demolido no campeonato em seu estado atual, e se Kiju desistir, os empréstimos deste homem serão o seu fim. O poder dos empréstimos obriga o sensei cabeça de ovo a impedi-lo de competir no campeonato. Como é típico do protagonista, Kiju sorri com arrogância, lembrando ao seu querido treinador que ele recebeu seu fiel jab de Thomas Burns. O gesso também será retirado em algumas semanas, então ele ficará bem. O treinador adota uma abordagem diferente, dizendo hilariamente ao nosso garoto que ele merece ainda mais, que o campeonato nem se compara ao seu talento divino. Falando em gaslighting no Pro Max, o Bro até compara a situação com a de Ronaldo jogando em um clube de futebol juvenil. Nosso protagonista denso realmente compra essa explicação, achando-a realista. Seu treinador enfatiza que um aluno do ensino médio não deve se envolver em lutas de nível elementar. Ao mesmo tempo, o coração do nosso garoto está acelerado por uma luta, então ele pretende participar humildemente do evento de boxe. Um trovão ruge na espinha do velho. A situação está ficando fora de controle, e se ele não parar seu aluno aqui, Kiju será sacrificado na primeira rodada. Infelizmente, não há mais nada que ele possa fazer para convencê-lo, então a melhor coisa a fazer é deixá-lo se divertir. O treinador estabelece um novo regime de treinamento estruturado para prepará-lo para os próximos campeonatos. Kiju está animado e concorda com os pensamentos do diretor. Seu primeiro obstáculo no treinamento são 30 mil pulos de corda. O resto do treinamento é pulado, pois chegamos exatamente 4 semanas no futuro. 2 pessoas entram no ginásio procurando pelo diretor. Nosso garoto pede que digam o que querem e descobre que vieram do clube de boxe Shai Sung para procurar o diretor Hae-ho. Iju revela casualmente que seu mestre se aposentou por um tempo, o que surpreende o outro rapaz. O outro diretor veio aqui com o propósito de participar do próximo campeonato. Seu aluno quer treinar com outro membro de um clube de boxe, mas o diretor não está em lugar nenhum, assim como nenhum de seus alunos. Em vez disso, ele pede a Kiju que tente treinar com seu aluno. A ideia de lutar surpreende nosso garoto, só que ele não imaginava que seria jogado em uma briga tão repentinamente. Bem, agora que está no ringue, Kiju acha que vai testar suas verdadeiras habilidades. A luta começa e ele faz o possível para controlar suas emoções em vez de se soltar. À sua frente está um amador, alguém que é o cidadão comum. Kiju não tem nada a temer enquanto seu oponente avança para o primeiro movimento. O primeiro soco é surpreendentemente bloqueado por ele graças ao bom posicionamento da guarda, deixando-o aberto para o outro golpe. Kiju esquiva-se do soco com perfeição e fica extremamente animado, glorificando o que acabou de fazer. Conseguindo uma brecha, o mano está a momento de desferir seu primeiro soco, mas do nada, ele recebe um gancho bem no rosto, mandando-o para longe. O treinador do adversário o motiva a liderar o ataque, enquanto Kiju, na verdade, gosta de ser atingido pela primeira vez. O adversário vem correndo com outra investida, então nosso garoto levanta a guarda. Ele está sendo bombardeado por jabs constantes, sem conseguir enxergar uma abertura adequada. A cena o lembra do treino do diretor Ryu, que falava sobre uma abertura que se abria cada vez que um soco era recuado ou desferido. Tentando explorar a brecha, Kiju avista a abertura e desfere seu primeiro jab de esquerda, acertando com sucesso o rosto do oponente com um golpe certeiro. Pensando que a luta já havia acabado, nosso garoto começa a liderar o ataque com sua técnica de jab rápido. Seu controle preciso sobre seu jab rápido impressiona o outro diretor, enquanto seu oponente é brutalmente encurralado em um canto, e Kiju está prestes a lançar seu contra-ataque quando seu oponente usa exatamente o mesmo momento para responder. Seu
Seus socos se cruzam, nosso garoto sofre apenas um arranhão, mas seu oponente é totalmente atingido no rosto, cambaleando por alguns segundos. Mais uma vez, Kiju acertou um golpe certeiro, regozijando-se com a glória de ser a reencarnação de Thomas Burns. Sua confiança está subindo a cabeça, e ele começa a realmente achar que essa luta é sua. A cena nos leva ao Sensei Myhead como um corredor, feliz por ter pago suas dívidas, tudo graças a um aluno. De repente, ele se lembra do ginásio de boxe Tio Song, então começa a procurá-lo. Decidido a passar para tomar um café, o velhote caminha até o ginásio. Lá dentro, ele vê dezenas de alunos treinando ativamente uns contra os outros. Bro fica decepcionado por não ter o mesmo ambiente agitado que eles. Como o ginásio sempre parece lotado, Jongo cumprimenta o diretor Hai-Ho e explica que o treinador deles acabou de sair. Ele foi ao ginásio de boxe Ilsung com um membro para treinar. Isso surpreende Hai-Ho, que nem sequer recebeu uma ligação. Seu mundo começa a ruir no momento em que ele se lembra de que apenas Kiju está hospedado em sua academia. Temendo o pior, Bro corre a toda velocidade. Momentos depois, ele abre a porta e encontra nosso garoto no chão, com o rosto coberto de hematomas. Na verdade, é Soman quem entra no ringue para verificar seu estado. O pai dela sobe as escadas e estende a mão para a porta, gritando o nome de Kiju, apenas para descobrir que o sujeito já está no chão. Lágrimas brotam de seus olhos enquanto Kiju aceita a realidade de ser um canalha sem talento. Ele está tão desanimado que não quer mais lutar boxe. Isso é uma má notícia para o velhote, pois seu dinheiro está ameaçado. Tudo por causa da interferência desnecessária de Tio Sung. Correndo em sua direção, o diretor Hai-Ho se recusa a deixá-lo ir. O irmão fica tão ganancioso para perseguir a bolsa que literalmente joga a filha para fora do ringue. Mais tarde, Soman está ocupada remendando, enquanto o treinador de Kiju explica o histórico excepcional de seu oponente, que quase foi descoberto por verdadeiros gangsters na escola. Kiju geme de dor, enquanto Soman questiona como alguém conseguiu machucar seu rosto daquele jeito, especialmente quando já estava usando capacete. E, irritantemente, ela enfatiza a importância de se manter a guarda alta o tempo todo. O comentário carinhoso dela deixa o cara excitado do nada. Enquanto isso, o treinador está aqui inventando histórias falsas para fazer parecer que nosso garoto perdeu para algum figurão. Soman de repente olha para os pés dele. Este homem usou tênis Nike falsos básicos para iniciantes em uma luta de boxe. Não é surpresa que ele tenha escorregado e machucado o joelho no processo. Aproveitando essa desculpa simples, o treinador agarra o pé dele, colocando toda a culpa em um único elemento, seus tênis. É como culpar sua cadeira de jogo depois de perder uma luta. Só que o jogo de pés importa muito no boxe. O mestre Uguay acha estúpido o Kiju usar tênis de corrida para uma luta, quando na verdade ele deveria usar tênis de boxe. Nosso garoto fica sem palavras, enquanto Bad Soman destaca a importância de usar calçados apropriados para cada esporte. Calçados de boxe são essenciais para o esporte. O diretor Reo aborda isso como a causa raiz de sua derrota, já que sua parte inferior do corpo lhe deu uma clara desvantagem desde o início. Soman embrulha seu kit de primeiros socorros e recomenda que ele invista em calçados de boxe adequados, se realmente se importa com sua paixão. Aliás, ela até se oferece para escolher por ele. Mais uma vez, Bro está pensando com a outra cabeça e levando a ideia para outro lado. Kiju sonha com seu primeiro encontro com seu nerd, como eles escolheriam um sapato caro e depois passariam um bom tempo juntos. Soman está prestes a sair quando ele a chama e pergunta quando eles devem comprar os sapatos. De repente, o treinador Ryo o agarra pelo ombro, dando um sorriso irônico. Acontece que esse cara já tem um estoque cheio desses sapatos prontos para serem comprados aqui. O cara até age como se não tivesse lucro algum com isso. Kiju quer um encontro de verdade com Soman, então rejeita a oferta com um sorriso. No entanto, Ryo chama a filha para escolherem seu nome, exatamente como combinado. Ela olha e decide escolher um por $99.001. O velho faz parecer que o mesmo sapato custaria $150.000 no mercado. Mais tarde naquele dia, nosso garoto sofre um choque de realidade devastador na loja. O valor é de apenas $68.000, o que significa que o desgraçado lhe deu um golpe, como sempre. No dia seguinte, o treino continua normalmente. Só que desta vez, Kiju está muito mais leve, uma mudança que ele confirma após alguns saltos leves. Ao que parece, Soman está com vontade de treinar. Ryo comenta que sua filha raramente entra no ringue, mas ela tem um talento atlético à disposição. O surpreendente é que seu oponente é um cara sensacionalista que se acha um cavalheiro por ser gentil com as garotas. Kiju está com raiva por causa de Soman, porque esse cara está envergonhando-a. A luta começa com os dois lutadores trocando cumprimentos. Nosso garoto está emocionado ao ver sua amada lutar pela primeira vez. Soman bloqueia o primeiro soco e é pisoteado por um jab logo em seguida. O outro cara está indo com tudo, atacando-a com golpes fortes. Cambaleando para trás, ele a ataca com um gancho. O cara começa a desferir uma saraivada de socos, dificultando a contenção, até que Ju começa a temer por ela, questionando se a diferença
diferença de força física é realmente tão grande? O treinador Ryo o incentiva a assistir com os olhos bem abertos enquanto ele está prestes a aprender uma técnica crucial. Intrigado, ele observa de perto que tipo de movimento insano ela está prestes a realizar. A oponente de Soman desfere o golpe final para encerrar a partida. O pai dela demonstra extrema determinação e Samin como se estivesse prestes a lançar uma expansão de domínio no oponente. O soco nem chega a atingir o alvo, pois a garota usa transmissão instantânea para se teletransportar. Enquanto ele processa o choque, um punho vem voando em sua direção, atingindo seu flanco e lançando-o a vários metros de altura. Kiju fica estupefato com o que acaba de testemunhar, enquanto seu sensei olha com orgulho. A luta termina com um único golpe. Soman desembrulha o capacete e deixa o cabelo respirar, deslumbrante como sempre. Seu pai a repreende por ter se esforçado demais na partida. Seu movimento final agora é exatamente o que Kiju precisa para aperfeiçoar sua técnica para a próxima competição. A humilde aluna busca a orientação do diretor, pedindo-lhe que revele os segredos. Naquela época, parecia que ela se tornara invisível e surgira do nada para desferir o golpe final. O diretor se pergunta se deveria recompensar sua curiosidade, e Kiju está pronto para aprender. A ideia fundamental dessa técnica é algo chamado passo. Você faz isso com os pés no momento em que seu oponente está investindo contra você com um contra-ataque completo. Nesse exato momento, você se estica um pouco para trás, esperando o ataque do oponente terminar. Quando isso acontece, você gira os pés e fica bonito enquanto investe contra o seu oponente. A força total da troca de golpes lançará o oponente pelos ares. Para ser sincero, essa merda só poderia acontecer em um manhwa, mas pelo menos nosso garoto tem algo em que se apoiar. Kiju finalmente percebe seu erro no treino. Seus socos não conseguiam conectar porque o oponente começou a repetir a técnica, esquivando-se e contra-atacando com golpes pesados, um após o outro. Cada vez que Kiju lançava um jab, ele era o atingido. O conceito é recuar e desferir um golpe certeiro no rosto. Antes mesmo que o diretor Ryo pudesse terminar de explicar, Kiju resolveu aprender o golpe finalizador e aumentar seu arsenal. O sensei Humpty Dumpty mandou que ele prosseguisse com seu treinamento, deixando nosso garoto na mão. Kiju o chamou e perguntou o nome da técnica. O diretor Ryo a chama de técnica Sleep Bang. Pelo visto, não existe um nome oficial para ela, o que deixa nosso garoto confuso. O treinador de Kiju coça a cabeça, confuso. Não é como se a técnica precisasse ter um nome chamativo para começo de conversa. Enquanto Kiju se sente insatisfeito, ele firma os pés no chão e os manobra para imitar a técnica. Depois de um mês se acostumando, ele conclui o treino com seu treinador. O diretor Ryo fica impressionado com o domínio da técnica do garoto, tanto que sua mão treme após bloquear o soco. Um Kyo ofegante com um físico bastante musculoso agradece ao seu treinador. Faltam apenas 3 dias para sua primeira luta. Ryo incentiva seu aluno a manter a forma pelo resto do período. Nosso garoto pretende tomar um banho enquanto esse velhote está ocupado jogando Candy Crush no celular. Na cena seguinte, Kiju aproveita a água reconfortante do chuveiro após um treino intenso. Por coincidência, Somen está indo limpar o banheiro e seu pai distraído está tão ocupado com seus joguinhos que não diz nada. Por sorte, nosso menino já terminou. Ele está apenas pegando algumas roupas para vestir e se secando. A porta se abre, assustando Somen instantaneamente e fazendo-a corar ao vê-la. Kiju está parado ali, parecendo um jantar de garotas com seu físico. Você pode pensar que ela finalmente vai ceder, mas Somen, irritantemente, manda que ele termine logo e bate a porta. Acontece o oposto. É a Kiju que está ali, corando como uma garotinha. Sem surpresa, Somen se pega pensando nos ganhos do nosso filho. O pai dela está ocupado se matando por ser um jogador de merda. Ele nem percebeu que a própria filha estava parada bem na sua frente. Somen o encara, pois esse cara é o motivo do seu encontro constrangedor. Frustrada, ela deixa todo o processo de limpeza para o pai preguiçoso como punição. Mais tarde naquela noite, Kiju caminha ao lado de sua paixão, comentando como eles têm saído muito ultimamente. A situação é constrangedora e fica ainda mais constrangedora quando ambos se interrompem. Kiju permite que ela fale primeiro, permitindo que Somen o avise para cuidar bem do próprio corpo. Ele concorda e aprecia muito o conforto dos sapatos de boxe que ela sugeriu. Somen concorda roboticamente e eles voltam a caminhar em silêncio. Coincidentemente, eles encontram Kyung-tae e seus lacaios jogando no fliperama. A turma dele está se divertindo quando, de repente, o cabeça de cogumelo avista o nosso garoto e o cumprimenta gentilmente. Somen fica preocupado que aconteça outra cena no meio do nada, mas Kiju é um cara legal e simplesmente retribui o cumprimento. Kyung-tae os provoca por terem saído para um encontro do nada. Nosso garoto tenta explicar que, na verdade, é mais do que um encontro. Enquanto isso, French Fry e seus amigos decidem testar as habilidades de Kiju no videogame. Ele o desafia a ir ao fliperama pelo menos uma vez. O problema é que esse homem nunca tocou em um fliperama, o que provavelmente é a parte mais irreal da história. De qualquer forma, ele é empurrado para a experiência. Kyung-tae diz para ele simplesmente
simplesmente dá um soco bem forte. Todos eles incentivam Kiju a estabelecer um novo recorde com sua força incrível. O desafio é simples. Se ele não conseguir quebrar o recorde, isso implicará na vitória de Kyung-tae. Para apimentar ainda mais as coisas, eles acrescentam uma aposta. Nem é uma aposta arriscada. Kyung-tae exige a entrega do almoço para quem perder. Como sempre, Somen intervém para acalmar a situação. Ninguém se importa porque, você sabe, as mulheres. Kiju está curioso para sua primeira vez com a máquina, animado com o resultado. Preparando-se para a posição, Kiju posiciona os pés e carrega os braços. A cena está montada. Sua forma desajeitada é ridicularizada por todos os outros, levando-os a acreditar que é a primeira vez que ele lida com uma máquina como aquela. Kyung-tae não se importa se Kiju acabar danificando o pulso no processo. A mesma preocupação é destacada por Somen, que o aconselha a ter cuidado com sua condição. Kyung-tae aplica seu doutorado em ginástica mental e argumenta que Kiju não deveria participar de uma luta de boxe se estiver sendo derrubado por uma máquina. E para completar, eles já ouviram receber um golpe certeiro de faca, então não há com o que se preocupar. Em vez de ser imprudente, Kiju se lembra de não dobrar o pulso. Em vez de tratá-lo como uma almofada, ele trata a máquina como se estivesse de frente para a cabeça do oponente. Com essa determinação, o homem entra em ação, martelando com força total no bloco. O medidor de pontuação vai acumulando números altíssimos até parar em patéticos 450, em comparação com os 920 de Kyung-tae. É tão patético que o punk loiro não consegue nem conter o riso. Sua gangue está em pedaços ao lado dele, zombando dele, dizendo que ele foi fácil de propósito. Eles esperam que Kiju cumpra o dever de almoço como parte da aposta, enquanto Somen grita com os lacaios de Kyung-tae por se intrometerem sem que os negócios aconteçam. A punk loira concorda com o comportamento deles e até oferece a ela uma maneira de ajudar a salvar o estado lamentável de Kiju. Somen está farto das palhaçadas deles e os incentiva a pegar leve com ele. Eles zombam dela por agir tão seriamente em uma aposta simples. Em sua segunda tentativa, Kiju está perdido em pensamentos, questionando se deveria encarar isso como uma oportunidade para testar seu movimento de deslizar e bater. No momento em que o bloco volta a funcionar, ele literalmente vê seu oponente revidar com um golpe feroz no rosto. Como um relógio, seu pé é arrastado para o lado, esquivando-se do soco do boxeador ilusório, e então retorna com um estrondo forte e pesado. O golpe é tão estrondoso que aterroriza Kyung-tae e sua gangue, atordoando até mesmo lutadores como Somen. O punch do Bro era tão bom que chamou a atenção dos espectadores. Todos testemunharam jatos de vapor saindo da máquina. Os números dispararam, estabelecendo uma nova pontuação máxima. Kiju nem se importa com a pontuação, ele só está surpreso que sua técnica tenha funcionado perfeitamente. O punk loiro e seus amigos arrancaram os cabelos em choque. Somen verifica o pulso do nosso garoto. Felizmente, ele não o machucou desta vez, enquanto estabelecia um novo recorde. Agora que perderam a aposta, Kyung-tae e seu grupo estão em frangalhos. Agindo como um negociador experiente, o humano bajula o nosso rapaz, ressaltando que a aposta foi só por diversão. Mas Somen não os deixa em paz. Ela enfatiza que gosta de comer 2 pedaços de pão ao mesmo tempo, tratando o homem como um garçom. Dando um tapinha no ombro dele, ela se afasta, dando de ombros e dizendo que ele sempre precisaria dos amigos como apoio. Somen agarra a mão de Kiju e o puxa para longe da confusão. Finalmente, o dia chegou. É o 10º campeonato de boxe esportivo. Todos os tipos de participantes estão se aquecendo antes das lutas. No vestiário dos atletas, o técnico Reo e Somen aguardam ansiosamente a chegada de Kiju. Ele está atrasado e nem atende mais o telefone. O Bro nem atende as ligações do Somen, então algo definitivamente aconteceu. O diretor teme o pior, até que um membro da equipe aparece para confirmar a participação de Kiju no evento. Reo tenta se manter calmo e sugere que esperem um pouco, já que ele está a caminho. No entanto, o rapaz não quer perder tempo, pois há uma grande chance de Kiju simplesmente não aparecer. O treinador Reo implora para que o rapaz espere, pois confia em seu aluno e que ele chegará em breve. Lançando-lhe um olhar maldoso, o homem enfatiza que se Kiju não aparecer em 10 minutos, será desclassificado imediatamente. A porta é fechada na cara do diretor, irritando-o. Ele pede à filha para verificar o celular novamente. Somen se pergunta, preocupado, se algo lhe aconteceu no caminho. A verdade é que Kiju está mesmo a caminho, só que preso num trânsito imenso. Ele até pede ao motorista para ir mais rápido, mas naquele momento não pode fazer nada com tanta gente. Sabendo que precisa chegar às 15 horas, o motorista diz a Kiju que ainda faltam 3 quilômetros, então é melhor ele correr. Nosso garoto desce sem nem pagar o táxi e sai disparado. Ele vai o mais rápido que pode, cortando curvas e pedalando. O público presenciou seu salto épico, enquanto Kiju acreditava piamente que chegaria a tempo, graças à sua resistência física. A porta se abriu e Somen e o treinador Reo pensaram que seu garoto finalmente havia chegado, mas era apenas o coordenador, cada vez mais irritado, que estava perdendo a paciência rapidamente. Tentaram acalmar o coordenador durante
cinturão, reiterando que seu lutador estava logo ali, o senhor coordenador pensou seriamente por um momento. Ele está se esforçando muito para este evento. Com tantos lutadores, não é grande coisa marcar um novato atrasado como desistente. O treinador o seguiu porta fora para garantir que Kiju não fosse desclassificado. Naquele momento, uma voz abatida irrompeu pelo salão. Kiju milagrosamente chegou na hora certa. Ele correu o resto do caminho até o ginásio e parecia exausto. Todos voltaram a atenção para o jovem e viram seu estado miserável. Veja bem, correr a toda velocidade em um corredor estreito e fatigado não pode ser o ideal. O treinador Ryo recebeu seu aluno com um largo sorriso, satisfeito por não ter que sair do local com uma desistência. Lembra do que eu disse sobre correr pelos corredores a toda velocidade? É isso que acontece quando você faz isso. Torção no tornozelo. Era possível ver a dor repentina que surgiu do seu passo desajeitado. Kiju perdeu o equilíbrio, usando todo o seu impulso e caindo para a frente. Ele derrapou onde o coordenador estava e chegou na hora. Mas a que custo? Por um momento, o coordenador pensou em verificar o pulso do garoto para ter certeza de que ele ainda estava vivo. O técnico suspeito rapidamente apoiou seu novato inconsciente e garantiu que o garoto jamais desistiria ou desistiria. Soman, por outro lado, teme que Kiju nem consiga se levantar depois daquela queda feia. O senhor coordenador tinha uma preocupação semelhante. É difícil aprovar um garoto lutando em tão más condições. Ouvir que ele poderia ser retirado da competição despertou algo dentro de Kiju. Com um olhar sofrido, mas determinado, ele garantiu ao coordenador que estava em condições de entrar no ringue. Como coordenador de lutas amadoras, raramente se vê um olhar tão afiado e determinado. Dando uma chance ao garoto, ele finalmente autorizou sua participação. Com o nerd fora do caminho, o treinador Ryo pegou seu discípulo para prepará-lo da melhor forma possível. Eles não têm exatamente o luxo do tempo a seu favor. Antes que pudessem equipá-lo, o estômago de Kiju revirou. A corrida de 3 quilômetros misturou seu café da manhã. Agora, ele ameaça voltar. O treinador e a filha lutaram para encontrar um balde, ou pelo menos um saco plástico. Poucos minutos depois, após limparem o vômito e equiparem o garoto, a primeira luta de Kiju no 10º campeonato de boxe esportivo está prestes a começar. No banco de reservas, o treinador Ryo simplesmente lembrou o garoto de todo o treinamento extenuante que ele teve que fazer só por hoje. Kiju se esforçou mais do que qualquer outro. Se o destino permitir, esse trabalho duro dará frutos. O treinador pode ser suspeito, mas sua fé neste novato é real. Hoje ele espera ver uma boa luta. Infelizmente, a conversa estimulante se mostrou ineficaz, pois Kiju estava completamente fora de si. Ele parecia um cadáver ambulante com um olhar vazio. Antes que percebesse, estava sendo chamado ao ringue para a entrada do lutador. O ginásio coberto tinha mais assentos vazios do que espectadores, mas a atmosfera era intensa. Quem assiste a lutas amadoras é um completo psicopata sedento por sangue. Antes de enviar seu filho para o mundo real do boxe, o treinador deu ao seu filho um último conselho. O oponente de hoje é um lutador clássico. O plano de batalha deveria ser um jogo de distância de bater e correr, respondeu Kiju afirmativamente, mas ainda parecia perdido. Ao entrar no ringue, seu corpo inteiro estava sujo. Enquanto as pernas de Kiju tremem incontrolavelmente, o oponente no canto vermelho permanece confiante diante dele. Pelas estimativas do canto vermelho, o novato cambaleante à sua frente deveria ser eliminado com um bom golpe. Saman se preocupava com Kiju. Qualquer um podia ver que a parte inferior do seu corpo estava completamente destruída por causa da torção no tornozelo anterior. Para piorar a situação, o suor excessivo estava drenando seus fluidos. Aquela corrida de longa distância antes da partida realmente cobrou seu preço. Com os dois cantos prontos, o árbitro chamou os lutadores para a frente. Os treinadores, o público e os árbitros assistiram com a respiração suspensa, entusiasmo e concentração. O senhor árbitro deu aos lutadores o clássico dump das regras pré-jogo no meio do ringue. Nesse ponto, o treinador Ryo começou a se perguntar se tirar o garoto da disputa era a coisa certa a fazer, mas agora não há mais dúvidas. O gongo foi tocado e a luta está oficialmente iniciada. O árbitro gritou em uníssono com o gongo e o primeiro round começou. A plateia presente para esta luta de novatos estava animada, para dizer o mínimo. As arquibancadas estavam cheias de apostadores degenerados na esperança de ganhar muito dinheiro. O primeiro round começou devagar. Kiju permaneceu em sua posição inicial enquanto o corner vermelho observava. Ele podia ver que a respiração do garoto não havia se acalmado. No ringue, subir no ringue com gás no primeiro round é uma maneira infalível de ser alvo de piadas. Impressionantemente, Kiju ainda consegue manter a guarda alta enquanto é bombardeado com jabs contundentes. O Red Corner o bombardeava continuamente com golpes precisos e Kiju foi forçado a recuar lentamente. O treinador Ryo teve que gritar para seu garoto sair do canto. Você não pode ser empurrado por um lutador interno. O novato conseguia ouvir a ordem de seu treinador, mas seus olhos pareciam não conseguir acompanhar os movimentos do oponente. Suas luvas pareciam pesadas demais.
golpes, e sua visão começava a ficar turva e duplicada, exacerbada pela entrada dramaticamente dolorosa. A pressão da primeira partida o consumia. A exaustão física e mental não era brincadeira. Suas mãos e pés estavam impossíveis de mover. É claro que isso o tornava um alvo fácil para o oponente. Enquanto outra enxurrada de jabs de canto chovia, a mão direita de Kiju finalmente descia, deixando uma brecha enorme em sua defesa. Os olhos vigilantes do Red Corner captaram a queda e imediatamente avançaram para capitalizar o erro. Depois de todos aqueles jabs irritantes, ele finalmente flexionou seus braços enormes para desferir um soco de verdade. Kiju teria ficado parado ali, aguentando como um bom menino, se não fosse por Somen gritando com ele. A voz dela foi a única coisa que o tirou daquele torpor profundo. Então, ele se lembrou claramente dos ensinamentos do treinador, lembrou-se de aprender a responder ao contra-ataque de um oponente. Você faz isso deslizando para trás exatamente a largura de um punho. Com um movimento profundamente enraizado em seu cérebro, seu pé direito o seguiu suavemente. No momento em que o ataque do oponente termina a centímetros de atingir o alvo, uma oportunidade de virar o jogo se apresenta. Este é o momento perfeito para aplicar o golpe patenteado do treinador Hale. Kiju girou o pé de trás com maestria. A força gerada percorreu todo o seu corpo, fortalecendo seu punho. O técnico Hale ficou boquiaberto. Os apostadores degenerados na multidão pararam de tagarelar sobre suas apostas combinadas. Somen parecia estar assistindo a um mestre em ação. Os primeiros momentos certamente pareceram assim, mas a realidade costuma ser decepcionante. O fato é que o punho de Kiju errou o golpe aberto no rosto por apenas alguns centímetros. O potencial para um nocaute glorioso foi desperdiçado. Kiju estava mais confuso do que qualquer um na academia. Ele achou que tinha feito tudo certo, mas acabou falhando. A parte que o atrapalhou foi o giro do pé traseiro. Faltava-lhe exatamente um punho. Red Corner se recuperou rapidamente do choque de quase levar um golpe forte. Ele se esquivou enquanto preparava uma resposta. É verdade que o soco que quase o derrubou foi assustador, mas boxe é assim. Você luta e aproveita todas as vantagens possíveis. Com Kiju preso na posição, sua cabeça estava aberta para um golpe na cabeça. O uppercut, com toda a força do oponente, o fez literalmente voar. A plateia vai à loucura. Não há nada mais empolgante do que ver um nocaute com um uppercut. Para o próximo milagre do dia, Kiju conseguiu aterrissar e aplicou um uppercut violento. Nesse ponto, o treinador começa a acreditar de verdade. Da arquibancada, parecia que Kiju tinha acabado de ser atingido por Saitama. Justo quando o treinador Ryo estava começando a acreditar, a crença ruiu. O garoto estaria acabado se não tivesse se apoderado das cordas. Mesmo assim, o uppercut deu a Red Corner a confiança necessária para ampliar sua vantagem. Kiju não caiu, mas também não parece que vai aguentar muito mais. Teria sido melhor para o canto vermelho se ele tivesse deixado acontecer em silêncio. Agora ele tem que suportar mais dor. Enquanto a luta continua, alguém caminha confiante pelo banco de reservas. Era aquele sujeito esquisito, Wang Yu. Agora, em vez da comissão técnica, ele tem alguns subordinados inflando seu ego. Seus propagandistas eram os idiotas que continuavam antagonizando Kiju. Wang Yu ouviu de Kyun-tae que o garoto quebrou o recorde de máquinas de socos. É verdade que Kyun-tae é um pouco babaca, mas não é um fracote fisicamente. Quando Wang Yu e os subordinados entraram no ginásio, foram bombardeados pelos aplausos animados da plateia enquanto dois lutadores se enfrentavam no ringue. Eles estavam falando mal de Kiju com confiança há apenas um segundo, mas vê-lo trocar socos como um profissional os fez calar a boca. Kyun-tae foi o primeiro a expressar sua descrença. Ele só teve coragem de falar quando Kiju estava sendo completamente dominado e espancado. Francamente, isso é realmente uma surra. O guarda do novato mal conseguia receber a chuva de jabs cada vez mais intensa. Mais uma vez, o treinador Ryo gritou para seu garoto parar de pisar no canto. Era tarde demais. O Red Corner tem impulso, posição e gás. Kiju tentou fincar os pés à frente, mas escorregou no próprio suor que pingava na lona. O escorregão o fez cair para a frente, agarrando o oponente com força. Perdendo o impulso, Red Corner ficou visivelmente frustrado. O clinch foi um pouco longo demais, então o árbitro teve que intervir e quebrá-lo. Quando se separaram, Kiju respirou fundo para se recompor. Ele parecia duro por fora e ainda mais duro por dentro. Olhando fixamente para o árbitro, sua visão se duplica e ele mal consegue ouvir uma palavra. A única frase que conseguiu entender claramente foi o sinal para boxear. Assim como antes, ele optou por se proteger com uma guarda sólida, enquanto o oponente acelerava o ritmo. Bem, esta tartaruga não durou muito. Seus braços foram facilmente abaixados e um soco atravessou o corpo, atingindo-o em cheio. Uma bela combinação de esquerda e direita abalou seu mundo já instável. Red Corner aplicou mais um uppercut na sequência. O queixo de Kiju estava livre demais para ser segurado. Soman se virou para o pai e pediu que ele jogasse a toalha. O garoto deles está acabado. Em vez de desistir, o treinador Ryo queria mesmo era jogar a luta até o fim. Ele se apega à esperança de que o garoto possa ser especial.
legal. Kiju ainda não tem habilidade, mas tem sorte. Sabe, uma pessoa bêbada se machuca menos do que uma pessoa sóbria em um acidente de carro. Isso porque o corpo dela não fica tenso e rígido ao receber o impacto. Como resultado, eles lidam muito melhor com o impacto dos acidentes. É por isso que se bebe e se dirige. Brincadeira, não faça isso de verdade. Neste momento, Kiju Lee é como um bêbado idiota que se envolveu num pequeno acidente. No auge da exaustão, ele se tornou uma esponja capaz de aguentar golpes ilimitados. Além disso, seus movimentos agora são guiados puramente por seus instintos. Em um estado de torpor, enfrentá-lo no ringue é como lutar boxe com um zumbi. A motivação que o impulsiona a superar a dor é a ideia de vencer e se exibir para Soman. Não pode estar perdendo aura ao redor da mangueira. Por outro lado, um zumbi resistente deveria ser tarefa fácil para um lutador profissional, certo? Errado. Este zumbi tem os instintos e o treinamento básico de um profissional. Neste ponto, seu corpo está se movendo sob a direção de abaixar e tecer. Ele pode receber alguns golpes no processo, mas movimentos de evasão, como deslizamentos e balanços, devem deixá-lo fluir como água. Se ele seguir seus instintos, a sorte de principiante pode realmente empurrá-lo para a linha de chegada. Soman agora está apostando todas as suas esperanças na sorte. Enquanto isso, Wang Yu e seus subordinados pararam de falar besteira. Estão apenas grudados no local da luta. Pela primeira vez desde seu último erro, Kiju desferiu um soco. Infelizmente, ele repetiu o erro e caiu a poucos centímetros do alvo, devido à imprecisão do pé traseiro. Ele simplesmente não consegue fazer o Sleep Bang funcionar. Por dentro, ele está praticamente chorando de pânico. A sequência pareceu uma repetição do primeiro soco fracassado. O cornerback vermelho o empurrou para as cordas e mostrou do que um lutador é capaz. Após um golpe violento no corpo, seu corpo se dobrou como uma omelete, enquanto a combinação continuava. Graças à sua recuperação tardia, o punho do oponente quase atingiu sua cabeça. O corpo de Kiju instintivamente se lançou para a frente e todo o seu peso corporal se apoiou no pé machucado. Ele sentiu o estalo quando suas pernas finalmente cederam. Essa cadeia de eventos ocorreu em menos de um segundo. Um monte de coisas teve que dar errado para dar certo. Pela primeira vez em toda a luta, as luvas de Kiju tocaram o oponente, e foi um golpe alucinante. Ele pode ter sido superado e derrotado desde o início, mas tem sorte, Deus e a energia do seu lado. Foi um pouco difícil, mas ele finalizou a luta com um golpe mortal do treinador Ryo. Wang Yu e seus subordinados ficaram estupefatos. Perceberam que estavam se metendo com o cara errado. A energia da multidão era eletrizante. É raro ver uma luta tão gloriosa neste nível. Finalmente, o árbitro interveio para anunciar os resultados. Soman lavou a boca aberta enquanto o homem inconsciente no canto vermelho era declarado nocauteado. Kiju ainda mantinha a postura enquanto aplausos irrompiam por todo o ginásio coberto. O treinador Ryo jamais imaginaria que conseguiria uma vitória novamente. Aos poucos, Kiju começou a perceber o que tinha acabado de acontecer. O movimento que ele vinha aprimorando funcionou. Ele levantou as mãos e os aplausos aumentaram. Sua primeira partida lhe rendeu a primeira vitória. Kyuntai e seu amigo estavam em pânico. O cara que eles tanto criticavam tinha acabado de nocautear um lutador profissional em uma luta justa. Wang Yu, por outro lado, parecia satisfeito com o resultado. Ele estava preocupado que Kiju não tivesse a chance de voltar a usar sua técnica no ringue. Finalmente, o anúncio formal declarou Lee Kiju do Blue Corner, o vencedor com uma vitória por nocaute no primeiro round. Quando ele saiu do ringue, o treinador Ryo estava praticamente chorando de alegria. Seus olhos percorreram a multidão e sua atenção foi atraída para o homem tentando remar uma fazenda na arquibancada. Era com ele que ele treinava quando não havia ninguém no ginásio. Depois de lançar-lhe um olhar indescritivelmente severo, o sujeito se virou e foi embora. O locutor então anunciou que a próxima luta seria entre Gang Daeko, o lutador, e Choi Wang Yu, o esquisitão. Como eles tinham muitas lutas agendadas, a próxima luta foi realizada imediatamente. O lutador foi chamado e as apresentações iniciais foram feitas rapidamente. Os subordinados de Wang Yu se aproximaram do canto, confiantes de que seu garoto venceria aquela porcaria. Eles o aplaudiram no canto vermelho, colocando seu destino em suas mãos. Francamente, Choi Wang Yu achou toda aquela torcida constrangedora. Quando o adversário emergiu do banco de reservas do canto azul, os capangas se calaram. Eles odeiam admitir, mas o cara parece incrivelmente forte. Naquele momento, Wang Yu parou de ouvir as divagações do treinador. Seus olhos se voltaram para o oponente, fixos nele como um tubarão faminto. Ele observou o Gang Daeko aquecer as mãos com alguns exercícios rápidos. Não há um pingo de nervosismo nesse cara. Ele parecia calmo e controlado, um verdadeiro matador. Wang Yu, por outro lado, parecia prestes a cometer o crime mais hediondo. Ambos os lutadores foram autorizados a entrar e o árbitro deu o sinal de início para o primeiro round. Estranhamente, eles não brigaram imediatamente, apenas ficaram a uma distância considerável encarando-se. Wang Yu está um pouco descontente com o oponente. O cara com quem ele realmente queria se
se divertir, tinha acabado de encerrar a luta há alguns minutos. De volta ao banco de reservas de Lee Ki-ju, o treinador havia organizado seus pensamentos e chegado à conclusão de que eles deveriam desistir da próxima luta. Somin estava confuso. O pai dela foi quem insistiu para que Ki-ju continuasse no ringue antes. O treinador Ryo admite que o que eles conquistaram aqui hoje já é incrível, mas do jeito que está agora, Ki-ju não está em condições de voltar aos ringues. Se ele parar por aqui, poderá alcançar a glória sem se machucar ainda mais. Ele poderá receber um certificado assinado pelo presidente da associação de boxe. Uma desistência pode, na verdade, garantir o segundo lugar automático. Nada mal. Somin ficou envergonhada ao descobrir que seu pai só queria uma nota e um segundo lugar. Embora não se possa culpar o cara, a academia deles não recebeu um único certificado, muito menos um troféu ou cinturão em um ano. Além disso, eles sabiam quão importante foi o fator sorte na última partida, e talvez fosse melhor desistir enquanto estavam na frente do que deixar um trauma. Será que a sorte pode levar alguém até o campeonato? Relembrando como o garoto lutava usando puro instinto, o técnico Ryo vislumbrou uma fera adormecida. Ele considerou a possibilidade por um segundo, mas descartou imediatamente. Antes que a comissão técnica pudesse tomar uma decisão, o próprio Ki-ju acordou e se concentrou. Ele afirmou que ninguém está desistindo. Ele quer chegar à final, aconteça o que acontecer. Com um sorriso, o treinador tentou uma abordagem leve para desencorajar o garoto de se esforçar demais para esta primeira prova. Em resposta, Ki-ju se levantou de repente e foi embora como um fantasma. Ele já perdeu tempo demais tentando se recuperar. Agora quer assistir a partida atual no palco principal. A primeira rodada começou há pouco tempo, então eles devem conseguir assistir, certo? De volta ao salão principal, a multidão eletrizante estava estranhamente silenciosa enquanto assistia atentamente. Os subordinados de Wang Yu ficaram sem palavras ao ouvir o árbitro contar até 10. A contagem aumentou lentamente enquanto todos prendiam a respiração. Naquele momento, Ki-ju chegou ao final da contagem. No ringue, Gandeoku permaneceu de pé sobre o oponente derrubado com um olhar impassível. Finalmente, a contagem completa de 10 foi concluída e Wang Yu estava inconsciente no chão. O público está se divertindo com todas essas lutas de nocaute. Antes de sair do ringue, Deok-gu lançou um último olhar à sua obra. O esquisitão arrogante parecia abatido e exausto. Foi um massacre unilateral. Enquanto tirava as luvas, o treinador de Deok-gu, preocupado, lembrou de pegar leve com os novatos. O garoto respondeu que precisava dar uns bons socos, já que não gostava do cara. De qualquer forma, foi uma ótima apresentação. Agora eles têm um tempo para descansar um pouco e se recuperar. No caminho de volta para o banco de reservas, Deok-gu encontrou outro cara que conseguiu um nocaute. Hoje, o treinador tentou lhe dar uma breve descrição de seu próximo oponente inábil, mas Deok-gu ignorou o velho. Em vez disso, ele se aproximou de Ki-ju com passos confiantes. Ki-ju não pôde deixar de engolir em seco. Rapazes, engolir em seco significa aura negativa. Ao alcance da voz, Deok-gu declarou guerra firmemente. Ele está ansioso pela primeira luta de verdade desde o treino. Ele deu ao garoto a ombreira da perdição e a vontade de Ki-ju de subir no ringue vacilou. Quando Soman o alcançou, a luta já havia terminado. Tudo o que ela conseguia ver do lado de fora do banco de reservas era